Boa noite a todos. Meu nome é Maurício Putinato, eu sou o atual presidente da Aleasp e eu agradeço muito a todos pela presença nessa palestra que vai ser ministrada pelo nosso amigo, engenheiro e professor Igar. Hoje eu vou acompanhá-los nessa transmissão, nessa apresentação, que vai ser muito interessante. E essa palestra deve ter duração aproximada de 1h15, mas antes eu gostaria muito que vocês aguardassem que nós vamos passar uns vídeos institucionais muito bacanas, muito importantes, da Aleasp e do CREA. Alguma coisa em torno de 9 minutos, 8 a 9 minutos. Quais são os melhores valores de uma associação? Sua sede? O local onde está instalada? Seus equipamentos? Os mais importantes valores de uma associação são as pessoas que a compõem, gente que faz acontecer, gente que acredita em gente. Os melhores ativos de uma associação somos nós. Estávamos lá na noite de 23 de junho de 1995. Colocamos o marco que hoje é nossa Aleasp, a Associação Leste dos Profissionais de Engenharia e Arquitetura da cidade de São Paulo. Nasceu sob testemunho de 13 pioneiros visionários, com o firme propósito de ser grande, porque os mais obstinados estavam lá. Acreditaram e entenderam a necessidade de lutarem unidos, almejando melhores condições para exercerem as suas profissões e atingir um objetivo comum. Sim, atingimos a marca dos 25 anos de história. Foi muito trabalho realizado nesses 25 anos. Tivemos diversas conquistas, todas conseguidas com esforço mútuo. Mais vitórias do que derrotas. Mas tudo valeu e vale muito. Nosso crescimento profissional e pessoal está intimamente ligado à nossa associação Aleasp. Mantemos e iremos manter nossa cultura de congregar e valorizar profissionais que primam pela ética e responsabilidade no exercício de suas atribuições técnicas. 25 anos da Aleasp. Você é nosso protagonista e está escrevendo essa história conosco. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina, ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados.
Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a anotação de responsabilidade técnica, a ART. A certidão de acervo técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é a ART? A anotação de responsabilidade técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Funções do Conselho de Classe, Associação e Sindicato. São comuns as dúvidas a respeito do papel de cada instituição na vida do profissional. Para ajudar os engenheiros, agrônomos, tecnólogos e profissionais das geociências, vamos falar quais as responsabilidades do Conselho de Classe, da Associação e do Sindicato. O Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, é quem habilita o profissional e fiscaliza suas atividades em defesa da sociedade. A associação é responsável pela valorização profissional. É ela quem realiza palestras, cursos, eventos e atividades sociais de integração. E o sindicato é quem defende os interesses trabalhistas, como questões salariais. É graças ao Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, que leigos são proibidos de realizar obras e serviços técnicos das áreas de engenharia, agronomia e geociências. Procure a entidade de classe de sua categoria ou região e siga o CREA São Paulo nas redes sociais. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O plenário e as 8 câmaras do CREA São Paulo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura e o funcionamento do CREA São Paulo. O Conselho é um órgão colegiado formado por um plenário com mais de 250 conselheiros, representantes de entidades de classe, instituições de ensino e sindicatos registrados no CREA São Paulo. Os conselheiros dividem-se em 8 câmaras especializadas. Existe a Câmara Especializada de Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Agrimensura, Engenharia de Segurança do Trabalho e Geologia e Engenharia de Minas. Tanto as câmaras quanto o plenário reúnem-se mensalmente. Nessas reuniões é que os conselheiros julgam os diversos processos ligados à fiscalização, registro, atribuições profissionais, entre outros assuntos. Essa composição diversificada permite a ampla discussão do papel do Conselho em suas mais diferentes perspectivas. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. Eu voto. Eu voto. Eu voto. Eu voto. Eu voto. Profissional da engenharia, agronomia e das geociências. No próximo dia 1º de outubro, participe das eleições Confea, CREA, Mútua. Compareça a uma das mesas eleitorais que você escolheu ou com a qual você tem vínculo. Nesses locais, as medidas de prevenção da Covid-19 serão rigorosamente executadas. Faça valer o seu voto. É um compromisso com você mesmo e com sua categoria profissional. Sistema Confea, CREA, Mútua.
Professor Igar, boa noite. Boa noite. Tudo bem, presidente? Ótimo, tudo bom, muito bom. Bom, professor, eu vou pedir a licença para ler o seu breve currículo aqui, que além, não é tão breve, né? É até um pouco extenso aqui, mas vamos colocar aqui esse currículo aqui para as pessoas conhecerem melhor o nosso palestrante. Vamos lá. Igar da Silveira Morila, mestre em Tecnologia Ambiental, ênfase em Gestão pelo IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Especialista em Engenharia de Controle da Poluição Ambiental pela FAAP. Engenharia do Produto pela Faculdade São Judas Tadeu. Bacharel em Engenharia Mecânica pelo IEP, Instituto de Ensino de Engenharia Paulista. Com formação em Engenharia, especializações e constantes atualização, possuindo experiências e vivências diversificadas com características técnicas e projetuais sociais e socioambientais. Há 30 anos, trabalhando direta e indiretamente no segmento de arquitetura e engenharia civil como projetista, construções e produtos construtivos industrializados, e há 12 anos com andaimes e equipamentos de acesso a trabalho em altura. Professor universitário na graduação e pós-graduação. É isso tudo mesmo, professor? É um pouquinho disso, né? É? Com a idade a gente vai acumulando. Essas coisas aqui acabam ficando muito longas, né? Mas não é um acumular de vivência, né? É um acumular saudável, eu espero. Ah, mas sem dúvida, né? Acho que uma vida produtiva no trabalho gera um currículo extenso e às vezes a gente fala na brincadeira, mas a gente sabe que tudo isso que você passou experiências que eu acredito que sejam importantes e eu espero que o senhor consiga compartilhar conosco, todos os que estão assistindo, uma boa parte dessas suas experiências para que tenhamos aqui uma palestra bastante legal, produtiva e que aberto para essas perguntas que vocês queiram fazer, e elas serão respondidas no decorrer da palestra, em momento oportuno, e no final da apresentação, a gente vai reservar um tempo, alguma coisa em torno de uns 10, 15 minutos, que também serão para um bate-papo e responder as perguntas finais que vocês ainda tiverem. Está me ouvindo agora, professor? Liga o áudio, professor. Estou ouvindo, sim, perdão. Ah, tá. Então, eu coloquei para as pessoas que estão participando conosco aqui, que as perguntas que forem feitas, eu peço que sejam feitas por chat, a gente vai observando. O senhor tem acesso aí ao chat, mas eu posso, a qualquer momento, também fazer essas perguntas durante a sua palestra, em algum momento oportuno, o senhor responde. Ou, caso o senhor prefira, nós deixamos no final uns 15 minutos para responder todas essas dúvidas que o pessoal tem. O que o senhor acha melhor? Fique à vontade. Como quiser, se quiser deixar mais para o final, a gente Então ganha fazemos isso. Tá? Vamos deixar então para o final, então. Então, eu vou deixar o senhor agora à vontade para começar a palestra. Passo a bola e uma boa palestra a todos. Muito Um abraço, obrigado. senhor. Até mais tarde, professor. Um abraço. Califórnia.
Bom, espero que tenha entrado o vídeo para vocês, né, e que o som esteja bom. Qualquer coisa, estou à disposição. Por favor, me avisem, podem me interromper. Estou aqui para conversar com vocês um pouquinho nessa noite sobre andaimes, os andaimes simplesmente apoiados, falando um pouco sobre a fabricação, sobre a aplicação, as normas que estão atuando sobre os andaimes, né? E com isso, estou trazendo também um pouquinho de atualização para o próximo ano, a partir de fevereiro, março, as mudanças que nós temos aí. Essas mudanças, elas vêm certamente para contribuir, né? Contribuir para nós como profissionais, que é muito importante. Agora depende de nós, profissionais, exercermos o pleno direito e a razão sobre o que temos por fazer, né? Nós vamos tratar um pouquinho sobre os conceitos, as normas, fabricação, aplicação e algumas considerações. Eu foquei em andaimes simplesmente apoiados, mas, né, a gente viu e vê situações muito dramáticas, né? Um prédio tão bonito, com pessoas trabalhando, vivendo numa condição de extremo risco, né? Isso era o trabalho em altura na década de 30, 40 ali, em muitos países, inclusive nos Estados Unidos, né? Na construção do Empire State. Há registro de apenas 5 mortes, porém reclamação de mais de centenas, segundo os relatos. Mas o que são andaimes? Para que eles servem? Quais os tipos e que tipos que nós temos de andaime? Vamos tentar trazer essas respostas. Então, a nossa norma brasileira, NBR 6494, nos define os andaimes como plataformas necessárias à execução de trabalhos em lugares elevados, onde não possam ser executados em condições de segurança a partir do piso. São utilizados em serviços de construção, reforma, demolição, pintura, limpeza e manutenção. Bom, essa definição foi em 1990, né? 30 anos depois, a gente vê que o andaime representa muito mais do que isso. Independente do tipo, os andaimes, eles representam vidas de pessoas, vidas de familiares que estão com essas pessoas, representa a vida do nosso próprio meio ambiente, em que ele é preservado ao utilizarmos um material que é reutilizado frequentemente, que são com base em aço, e não derrubando as nossas árvores, ainda que sejam elas de reflorestamento, né? E ao meio ambiente ocupacional, que é aquele meio ambiente dentro do espaço de trabalho. Ambos meios ambientes são de responsabilidade de qualquer um de nós engenheiros, indistintamente da formação, indistintamente da crença, indistintamente do que se possa imaginar, né? E aí nós vemos que na década de 50 a 60 foram construídos muitos prédios. Esse daqui, uma obra, um projeto do Niemeyer e mais um colega, começou a construir no final da década de 50, terminando em 66 a entrega, o nosso edifício Copan. Veja que coisa bonita. Esta foto daqui eu guardei da revista do CREA de 2014, porque me chocava muitas vezes ver nossas obras resistindo a colocar andaime, resistindo a colocar uma bandeja, quiçá outros sistemas, né? Mas eu já vivi, no começo dos meus tempos de engenharia e arquitetura no escritório que eu tinha, os construtores perdendo funcionários e depois pedindo ajuda para participar da defesa deles, né? Mas não colocavam uma tábua, uma ripa, um barbante sequer para poder limitar o vão livre em qualquer altura que fosse. E veja que em 1950, como registra aqui a foto, a construção do Copan, com problemas financeiros para ser construído na época e tudo, cumpria esse protocolo, né, de fazer uma fachada de construção, com bandejas e tudo mais. E depois, na sua entrega, já praticamente os 35 andares ali levantados, né, são 102 metros de altura esse prédio,
ele tinha tinha uma ótima coisa. Mas o que nós temos como andaimes? Eles são também conhecidos como equipamentos de acesso de pessoas e materiais para qualquer tipo de trabalho em altura. Nós temos, independente de qual tipo de andaime, eles fazem o seu papel. E para isso, nós precisamos entender quais são os tipos de andaime. Eles podem ser o simplesmente apoiado, que é o foco da nossa conversa desta noite, o andaime em balanço e o andaime suspenso. Os andaimes simplesmente apoiados, eles se dividem em andaimes tubulares, que é aquele formado por painéis de tubos soldados, em andaimes tubulares industriais, muito semelhante ao anterior, mas a configuração de montagem um pouco diferente. O andaime fachadeiro, que faz o papel que o nosso Copan teve, né, de abraçar a construção, né, proporcionando essa construção e proporcionando a segurança ao trabalhador. Isso é sem contar na produtividade, né, que ajuda demais. O andaime tubo equipado, ou ainda também chamado andaime tubo abraçadeira, também pode ser chamado andaime Petrobras, né, porque é realmente muito utilizado em plataformas, em obras da Petrobras. E os andaimes multidirecionais, ou andaimes de tubo e encaixe. O mais comum, aquele que a gente tem no dia a dia, é o nosso andaime tubular. É um andaime que tem um encaixe, tem a trava de um parafuso, que busca garantir a integridade de uma estrutura ali montada. Esse daqui é um andaime mais prático, mais comum. Os usuários são os mais diversos, para pequenas obras até grandes obras. É fato que ele veio evoluindo, e tem evoluído muito. Ele evoluiu com base em associações, né, com base nas normas regulamentadoras que cresceram as exigências, mas no sentido de realmente profissionalizar a fabricação e profissionalizar também o uso. Ainda estamos um pouco distante dessa excelência de profissionalização, mas caminhamos muito há 10 anos atrás com algumas mudanças que nós tivemos nas normas, né? Mas é um andaime que a gente tem ele com uma altura de 1 metro e largura de 1,5 metro, 1 metro, 1,5 metro e 2 metros. Depende do uso do profissional que vai fazer. Ele consta, de maneira geral, como acessórios, a escada, a trava de base, uma trava diagonal, uma sapata fixa, sapata ajustável ou rodízio, que são as 3 peças possíveis de se apoiar o andaime. Ele não pode se apoiar direto ao solo, porque ele é um tubo furado, ou seja, é uma barra com furo, oca, e ela vai, às vezes, encravar, né, ou vai perfurar o solo, se não tiver uma boa sustentação. Então, as sapatas fixas é aquela que colocou, fica naquela posição. Ajustável, a gente ainda pode regular, ajustar um pouquinho com relação aos pequenos desníveis encontrados no solo, no piso. E o rodízio para pisos lisos, né, em que possa ser feito o movimento. Não é sempre que a gente pode utilizar rodízios, né? Temos motivos, por exemplo, em grandes alturas não são utilizados. Em condições de declividade, não se utiliza. Mas a grande coisa que a gente tem que ficar atento, ao montar o andaime, sempre colocá-lo no prumo, olhar se ele está direitinho. Ele vai dar toda a segurança, o conforto a quem está trabalhando. Ninguém quer ficar desconfortável, né? E aí tem alguns complementos que vieram sabiamente, há 10 anos atrás, que é o guarda-corpo com rodapé acoplado metálico. Já era pedido, mas aí passou realmente a ser assumido pelas pessoas, pelos fabricantes, pelos usuários. Ainda temos usuários que precisam aprender a usar escada, precisam aprender a usar guarda-corpo, tá? E quando se aluga, também se tem que alugar. A responsabilidade é do usuário, não é uma responsabilidade do locador, mas ele pode ser responsabilizado em vão, porque se não foi solicitado a peça, ele não pode alugar.
Ou não pode vender também quem é o fabricante, se não foi solicitado, né? E temos ainda o piso metálico de substituição à madeira e o guarda-corpo para a escada, como nós trabalhamos em altura, acima de 2 metros do chão de altura, passa a ser um trabalho em altura elevado, necessitando, inclusive, da colocação de um guarda-corpo para as pessoas. Este caso aqui, ele não foi ainda colocado, porque é uma foto antiga, né, de mercado, mas necessita. Esse daqui é um andaime tubular industrial. Veja que ele tem um X aqui, um painel deste lado, outro do outro. E aqui já está a escada acoplada. Ele possui essa vantagem de ter uma escada acoplada, né? Ao invés de uma escada solta. Então, isso já coloca o trabalhador com alguns passos à frente. Mas, às vezes, a gente precisa trabalhar com aquele modelo, por conta que esse daqui, ele tem, alguns fabricantes trabalham com 1 metro de altura e outros com 1,5 metro de altura, e uma largura de 1,5 metro. Então, ele possui característica bem específica, né? E ele é industrial, porque nas indústrias, geralmente, o pé direito de galpões são mais elevados. Tem a trava de base, o contraventamento em X, usa como suporte, como apoio, a sapata fixo, ajustável. Ajustável é no fuso, né, de rosca, com um apoio, para que o tubo possa ficar apoiado nessa peça, nessa tipo porca, né? E o rodízio com travas de giro de roda, travas de giro de rotação também da roda. Aí quase que assume o papel de uma sapata fixa, mas não é uma sapata fixa, temos que ter isso muito claro. Piso metálico e o guarda-corpo também para a escada quando necessário. Ora, aqui nós temos o fachadeiro, né, um andaime fachadeiro com as peças dele, fechando a face de um prédio, né? E aqui uma montagem dele. Então ele consta de painéis. Aqui tem um erro meu de digitação, tá? O painel dele tem 2 metros de altura e ele tem uma largura de 1 metro, de 60 centímetros a 1,20 metro. Um erro meu de digitação aqui, me perdoe. O restante ele segue conforme exposto aqui. Trava, contraventamento, sapata fixa, sapata ajustável, um guarda-corpo com rodapé e piso metálico. O outro tipo é o andaime equipado, tubo equipado, ou tubo abraçadeira, ou andaime Petrobras. Vamos só para fazer um parênteses. Dos andaimes e do fachadeiro para esse, agora começa a ter uma mudança, inclusive construtiva. Muda, normalmente, a especificação do material do tubo. Lá a gente pode trabalhar de acordo com a norma, com o tubo da coluna na montante, mínimo de 42,2 milímetros de diâmetro e uma espessura de parede de 2,65, justamente para poder dar suporte, né, às cargas que ali são trabalhadas, dar suporte a todas as operações e de forma dinâmica, né, e estática que o equipamento está sujeito. Não deixa de ser um equipamento apoiado, né? Mas a gente tem vibrações, tem movimentos em cima. Nesse daqui, ele já parte para uma outra dimensão de aplicação, podendo ser equivalente a dos outros andaimes, mas muito mais que aqueles. Aqueles lá não podem serem utilizados e serem trabalhados como torres de carga. Elas são para realmente acesso de pessoas e materiais. Já o andaime tubo equipado ou tubo abraçadeira, ele já consegue ter um campo maior de aplicação na parte estrutural, podendo contribuir nas construções. Mas vamos ficar, por enquanto, aqui nele com um andaime simplesmente apoiado. Esse andaime ele não trabalha com o rodízio, somente com os tubos. Estas abraçadeiras, que elas podem ser móveis, articuladas, fixas, uma luva que liga uma ponta de um tubo numa outra e tem a sua chave própria para poder
fazer as operações. Nesta montagem de andaime, a gente então usa o tubo, a braçadeira e a sapata fixa ou ajustável, sempre buscando manter o prumo, manter a estabilidade da instalação. Há necessidade de um rodapé, mas como ele não tem um guarda-corpo em painel, em forma de painel, como os anteriores, o rodapé é colocado, encaixado a esta estrutura metálica. E o piso se faz a preferência sempre pelo piso metálico. Existe no mercado vários pisos, em comprimentos e largura. Muitas vezes a gente vê piso sendo usado em madeira, mas esse está em desuso, né? Este sistema de andaime, ele já trabalha com comprimentos pré-definidos nos tubos, com variação de comprimento de 500 em 500 milímetros. Portanto, escolher um piso de andaime e colocar nele, encaixar, é fácil da gente ter as medidas, as noções do que existe no mercado e fazer a escolha certa numa locação, numa compra. Característica bem específica desse andaime, ele consegue trabalhar em configurações geométricas que os outros não. Os outros são apoiados somente para trabalhos na vertical. Ele consegue ser trabalhando de forma a moldar na vertical, por exemplo, a própria fachada do Copan, né? Ou essa construção em uma forma de esfera, né? Para poder fazer o trabalho na parte superior, lateral e superior, onde um andaime simplesmente apoiado e com ascensão vertical não consegue fazê-lo. Uma coisinha só. Por que um andaime padrão Petrobras? A Petrobras adotou esse andaime, e esse andaime ele tem uma distinção dos outros ainda, o tubo equipado, assim como também este multidirecional, eles têm um revestimento protetivo em galvanização a fogo. Não é uma galvanização eletrolítica, é uma galvanização a fogo. E a Petrobras, então, usa com tranquilidade por conta das questões atmosféricas, né, marítimas. E como a espessura do tubo é maior, é de 3 milímetros ou mais, e um diâmetro também maior, suportando muito mais carga, e com essa proteção da galvanização, dá uma sobrevida muito importante para o equipamento onde ele esteja locado, tá? Esteja sendo aplicado, melhor dizendo. O andaime multidirecional, ou tubo de encaixe, ele nada mais é do que os montantes de tubo, igual do anterior, com 48,3 de diâmetro e paredes no mínimo de 3 milímetros, galvanizado também, mas os montantes acabam recebendo a roseta, que é esse disco perfurado, em que nos dá a condição de fazer encaixes com esses ganchos e trava a cada 45 graus. Já dá uma mobilidade também para acompanhar algumas geometrias, né? Mas ainda assim tem suas limitações comparado ao anterior, que é o tubo equipado, porque lá tem muito mais versatilidade. Então, isso daqui é composto dos postes, dos montantes, as rosetas, travessas horizontais verticais, pisos metálicos, rodapés e sapatas. Sapatas também que são fixas, né, ou ajustáveis. O andaime em balanço é um andaime que acabamos de falar sobre o simplesmente apoiado, agora estamos vendo o tipo de andaime em balanço. São estruturas que se projetam para fora de uma construção, sendo suportados por vigamentos ou estruturas em balanços, que têm a sua segurança garantida, seja por engastamento ou por algum sistema de contrabalanceamento no interior da construção, podendo ser deslocáveis também. Então, pensando em andaime, esse daqui ainda montado de madeira, representa o que seria esse andaime em balanço, né? A gente vê outras etapas, outros serviços de obra que são feitos, mas não só para o trabalhador, né? Mas a própria construção ela vai evoluindo, vai deslizando, né?
para poder fazer essa parte da construtiva, né? E os andaimes suspensos mecânicos, que eles tanto podem ser andaimes pesados ou andaimes leves, né? Que ele tem um estrado de madeira sustentado por travessas metálicas, ou madeira, desculpa, tem um estrado metálico, né? Sustentado por travessas metálicas ou de madeira, suportando também os cabos de aço e movimentando-se no sentido vertical, com auxílio de guinchos. Então, ele pode ser leve ou pesado, a característica dele, e vai dar característica também diferente da propulsão desse guincho, né? Muitas vezes, ele, inclusive, é movido manualmente a subida e a descida, não sendo por meio mecânico, né? Motor ou alguma coisa mais facilitadora. Esse é um dos que a gente mais vê sendo aplicados ao longo dos anos para se trabalhar em fachadas de grande porte, de grande dimensão, mas para trabalhos mais isolados. Trabalhos mais intensos, né, em fachada inteira, como a construção de um prédio, por muitas vezes se faz opção pelo fachadeiro, pelo multidirecional ou pelo tubo equipado, né? Esse daqui vai muito bem para manutenções, limpezas de fachada, e trabalhos mais específicos, né? Nós estamos atrelados à regulamentação. Regulamentação de quem? Da NBR 6494, de agosto de 1990, que trata da segurança do trabalho, de segurança dos andaimes. O que ele visa, né? Ele acaba visando para a gente a segurança nos andaimes com base no aspecto construtivo. Então, vamos lá. Na regulamentação, não temos apenas a NBR, nós também temos as normas regulamentadoras. A NR18, que são as condições do meio ambiente do trabalho na indústria da construção civil. Muitos de vocês devem estar cansados da NR18. Superativa, né? Ela realmente impõe regras, cobra ações, né? E está aí sempre do nosso lado também nos ajudando, nos dando respaldo na segurança, na orientação, mas ela está passando por mudanças, né? Então ela está entrando aqui a nova regulamentadora NR18 para a indústria da construção. Algumas coisas deixam de existir, né? Outras mudam um pouquinho de forma, mas a essência não se perdeu, não. Continua cuidando do trabalhador. E a NR35, que havia nascido bem depois, né? Nasceu em 2011, se não me falhar a memória, 2012, para trabalhos em altura. Não só para a construção civil, mas para todo o trabalho que for acima de 2 metros de altura. E ela vem crescendo. Ela ganhou uma cartilha de trabalho em altura, o manual de auxílio e interpretação da aplicação da norma, segurança em serviços de manutenção de fachada e a parte de guias de boas práticas em trabalhos em altura em atividades portuárias. Ou seja, são atividades que nós temos na construção civil e que em outras áreas também usam. Quando, mesmo não sendo de uso direto, as referências dessas nossas normas brasileiras e regulamentadoras, elas têm nos auxiliado demais em como tratar ou como enxergar a situação. Enxergar uma situação de risco num canteiro de obras é duro, não? Aqui tem 16. Não vou nem citar dessas 16 o que estamos vendo, mas essas 16 riscos de um canteiro de obra, grande parte trabalha em altura, né? E grande parte, né, depende de todos nós. Por quê? Afinal de contas, nós somos o risco. Porque nós estamos com risco, a probabilidade ou a chance de lesão ou morte. O perigo é o tubarão, é a obra, é o que a gente tem ali que nos colocando, né, frente a frente aí para resolvermos. Mas nós tivemos ao longo desses anos, não só as normas regulamentadoras, cito aqui 2, das quais eu pude ter contato
né, de forma que trabalharam de maneira muito profissional, buscando a profissionalização. Inicialmente foi com a ALEC, Associação Brasileira de Locadores de Equipamentos e Bens Móveis. Participei como associado, inclusive, através da empresa que nós fabricávamos andaime, fabricávamos tubos e andaimes, né? E eles correram atrás de moralizar, de profissionalizar, padronizar os andaimes, padronizar o controle. Foi através do trabalho dessa turma que os engenheiros mecânicos ganharam a oportunidade de contribuir para a construção de andaimes, que antigamente ficava na mão de qualquer um que tivesse uma máquina de solda e que pudesse soldar, né? Sem menosprezar nenhum desses profissionais que ou fizeram bem, porque chegamos ao ponto do sucesso que os andaimes ganharam. Recordo-me de uma pesquisa que a ALEC fez em 2009, 2010, que no Brasil, desse andaime simples, primeiro que eu mostrei ali, o andaime tubular, existia uma expectativa mínima de 35 milhões de peças no Brasil. Né? Foi uma pesquisa que eles fizeram aos associados que contribuíram e tudo. E aí a gente vê o parque de equipamentos que nós tínhamos há 10 anos atrás. Bom, o que nós fizemos para melhorar isso? Muita coisa foi feita, mas ainda temos muitos sendo feitos a qualquer modo e a qualquer maneira, né? A Analoc trabalha aí numa outra parte em paralelo, também garantindo o grande desenvolvimento desse setor de locação, que podem atender ao consumidor, a qualidade e as normas do meio ambiente. A LEC não só sobre os andaimes, sobre máquinas, equipamentos e de diversos tipos de locação. Tá? Fabricação. Estamos aí, né? Como eu disse, trabalhando no passado aí na indústria de tubos, há 12 anos atrás, para desenvolver produtos para a construção civil. Alguns dos desafios para esse desenvolvimento era o desenvolvimento de andaimes, de escoras, de torres de carga. Andaimes, escoras, torres de carga e outros produtos que a empresa tinha como objetivo, né? Conseguimos avançar com os andaimes, as escoras e alguns outros na área de iluminação, de eletricidade e habitação, sempre utilizando o tubo como matéria-prima para desenvolver esses produtos. Mas tudo isso, no passado e hoje, nós temos o quê? Projetos, nós temos desenhos que devem ser feitos por profissionais qualificados, habilitados, e que respondam por essa responsabilidade técnica que cabe, né, perfeitamente nos produtos que aí nascem. A seleção do material, a seleção do processo, do equipamento, quais formas são as melhores, a intercambiabilidade entre o painel nosso, fabricado por nós, com de um outro fabricante, de uma outra locadora, para que o mercado converse de maneira uniforme e de maneira profissional. Isso tudo foi o caminho que a gente seguiu, no mesmo momento que, por exemplo, a ALEC também seguia, e o mercado dos fabricantes de andaimes que estavam preocupados com acidentes, com uma série de coisas que aconteciam. E, coincidentemente, nessa época, a NR18 passou por uma revisão, na sequência surgiu a NR35. Para isso, também nós precisamos, além da matéria-prima, que deve ser comprada de fabricantes e fornecedores idôneos, né? Não usando qualquer matéria-prima, não fugindo do que a norma preconiza como dimensões mínimas ou qualificações, e sempre, em termos de projeto, estudar e trabalhar o redimensionamento para cada utilização. A mão de obra
adequada para a realização disso, para a produção desses produtos. Afinal de contas, eles são repetitivos, eles demandam qualificação e demandam segurança. Ele sempre tem que estar disponível e em boas condições. Então, a matéria-prima sendo boa, sendo bem realizada, a construção, vai tudo muito bem. Máquinas e equipamentos para essa execução. As máquinas de corte devem ser máquinas que possuam uma boa precisão de corte para que o andaime não fique, qualquer um desses tubos, tá? Para qualquer um dos tipos de andaime, ele não fique em desequilíbrio, que ele possa dar o apoio necessário, que ele possa dar a condição de montagem segura e precisa. Dos equipamentos ainda, há de se mencionar a diferença que faz, por exemplo, utilizarmos uma solda MAG, com relação a uma solda de eletrodo revestido, né? A gente consegue produtividade, redução de custo, melhor qualidade da solda, um melhor preenchimento, enquanto que o eletrodo revestido nos dá uma qualidade um pouco inferior, dependendo ainda do soldador, do operador, essa qualidade vai ser agravada, deixando de atender, né, uma boa soldagem e pondo, às vezes, em risco o produto. Por que pondo em risco? Porque, às vezes, não tem um bom preenchimento e, com o passar do tempo, numa obra em que entra cimento, concreto, água, poeira e outros elementos físicos aí que possam contaminar ou prejudicar, infiltram ali, aumentam o ponto de corrosão, surge um ponto de corrosão, aumenta uma fragilidade e, em breve, esse equipamento pode estar comprometido. Os processos definidos e controlados, como esse, por exemplo, da solda, o do corte, né? Tendo um gabarito para fazer a montagem, tendo um robô para fazer a montagem, que o nosso mercado brasileiro tem quem fabrique com robôs, né? Nós teremos realmente produtos profissionais, sérios e com repetibilidade. Nós temos opções de sapato ajustável como esta aqui, de rodízio com trava de movimento e de giro, e temos também a ponteira, que pode ser feita em peça única ou união de duas peças. Aplicação e oportunidades que nos traz o andaime e as suas as aplicações e oportunidades que a gente tem. A gente tem a utilização de andaimes, qualquer um desses que nós falamos, que são simplesmente apoiados, em obras de diversos tipos, diversos portes. Temos que saber escolher o andaime correto, não só pelo custo, mas pela técnica. Essa técnica pode ajudar demais, né? Não adianta comprar, alugar ou investir em equipamentos se você também não tem a mão de obra apta a fazer. Com a mudança da NR18 para o próximo ano, a escolha de andaimes, quaisquer que sejam eles, vai nos levar a ter muito mais responsabilidade, nós, engenheiros, que projetamos, produzimos os equipamentos, quanto os engenheiros que vão estar nas obras, que vão estar aplicando esses andaimes, que as normas transferem isso para os usuários. Então, obras de maneira geral, eventos, nós temos muitos eventos de Fórmula 1, eventos de shows, eventos de teatro, usando com cenografia, os de arena de bois, entre outros mais que a gente tem por aí, utilizam esses sistemas, né? Nós usamos andaimes simplesmente apoiado,
na abertura da Copa do Brasil, no estádio, para acertar a questão de instalação das arquibancadas, e depois foi desativado, né? A montagem da Fórmula 1 no Autódromo de Interlagos é todinho montado no sistema tubo equipado, né? Então temos muitas aplicações. Para manutenções prediais, industriais, de forma bem geral, manutenções residenciais, é só escolher o modelo certo, né? A dimensão certa que vai trabalhar e saber colocar. Porque quando a gente compra, tem que receber do fabricante o manual de montagem. Quando a gente aluga, de quem está alugando, o proprietário do equipamento alugou tem que entregar o manual de montagem. E ele é assinado por quem recebe. E ele deve ser lido e praticado pelo que está ali. Ali está dando as garantias a ele. E para obras de emergência, quantas obras de emergência a gente não tem que socorrer, sustentando ou possibilitando acesso a locais complicados, né, complexos, em condições muito adversas aí. Então, os andaimes, de maneira geral, indistintamente ao modelo, se prestam demais. A gente tem algumas oportunidades de atender a momentos, a usos específicos. Então, se criam soluções específicas, né, para aquele local. Vejam que ele tem uma altura diferenciada, tem sistemas laterais para poder atender uma determinada condição de uso, né? E nessa condição de uso, o usuário não precisa nem fazer a desmontagem total dele, muitas vezes, ou apenas parcial. Mesma coisa este aqui, que ainda estava em montagem, né, quando feito a foto, mas também com dispositivos de acordo com a necessidade do cliente. Entre trabalharmos com andaimes padronizados e aqueles que podem estar customizados ao a prática melhor uso, podemos fazer a escolha pelos dois, tá? Esse daqui, eles são de painéis. Ele diverge, logicamente, do tubo equipado de multidirecional, mas atende às normas e atende às necessidades, podendo, inclusive, fazer trabalhos em altura de 10 metros com o mesmo equipamento que vai fazer o trabalho em altura de 3 metros, né, 2,5 metros. Tudo depende de como foi feito. Passando por cima de obstáculos, por cima de situações próprias do local, né? Por exemplo, existem muitas atividades em que as pessoas têm que fazer manutenção em cima do mobiliário, né? E isso é feito por escada, porque as pessoas não têm condições, ou tem que desativar a área que está ali em operação para trocar lâmpadas, limpeza e tudo, desmontando toda a operação. E trabalhando andaimes de forma customizada, a gente supera esse impeditivo e levando adiante com suas construções. Existem modelos em que as pessoas que estão sendo surgindo, sendo aperfeiçoados e que se baseiam, né, no mesmo princípio daqueles anteriores, né, sendo comparáveis talvez a modelos vistos fora do Brasil, mas ainda assim precisam de alguns complementos. O visto fora do Brasil não atende muitas das nossas legislações, alguns que eu tenho estudado, por exemplo, nos países nórdicos. Vem crescendo a aplicação, a utilização. Veja esse multidirecional, com a roseta aqui, a trava, o tubo, né? E veja aqui o nosso encaixe da abraçadeira ou da roseta tendo uma proteção cada vez mais sofisticada em termos de resultado, em termos de condições. Condições como essa, que são situações problemáticas vistas e vividas no dia a dia pelo campo. Andaimes que tubo aberto,
tubo aberto. E posso dizer com segurança que tem fabricante que curva o tubo, curva a chapa e não gasta toda a solda para fechar o tubo, solda longitudinal. E aí ele fornece dessa maneira para o mercado. E olha como está o estado oxidado, sem manutenção, trincas e tubo aberto, comparado a um outro que não traz essa situação. Podemos fazer também deste modelo cravado ou com ponto de mergulho, de solda de mergulho. Funciona tão bem quanto esse, mas tem que tomar cuidado com a manutenção, para não causar oxidação aqui. E a situação em que a gente vê que esse daqui é uma situação muito típica do brasileiro, fazer obra junto à linha de alta tensão. Esse daqui eu não vejo como problema, esse aqui eu vejo como uma solução positiva. Os cabos estão protegidos, comparando com a outra parte pós o poste. São cabos de alta tensão ou média tensão, não importa. Ele está usando, de alguma forma, alguns EPIs, né? E eu já participei de perícias em que o que faltou exatamente para o trabalhador é conhecer o uso do andaime, conhecer os EPIs e não fazer a atividade em dia, hora, momento e da forma incorreta perto de alta tensão. Infelizmente, esse não pode mais voltar atrás da decisão que foi tomada. Situação problemática ainda, embora eu tenha comentado do Autódromo de Interlagos, a gente tem essas arquibancadas montadas todas no sistema tubo equipado e multidirecional, e alguns sistemas alternativos de alguns fabricantes, mas que funcionam. Nada contra o sistema. A preocupação fica que quantas pessoas nós teremos em cima dessa arquibancada quando passar um carro e todo mundo fizer a ola, né? O que vai acontecer com os nossos andaimes apoiados aqui? Cadê os engenheiros que estão cuidando disso? Essa montagem leva 3 meses para ser feita, debaixo de sol, chuva, muita chuva ou pouca chuva, e se o escoamento de águas superficiais mudar e ocorrer uma erosão aqui, como é que a gente vai reparar essa erosão? E ver uma peça dessa desencaixada, bem embaixo dessa arquibancada aqui, né? Então, temos que nos preocupar com os engenheiros que estão aqui acompanhando. Desculpem se alguém é dessa turma, mas assim, eu não consigo ficar calado e quieto em ver esse descaso, em ver os técnicos que também trabalham numa montagem dessa, para poder fazer um show tão lindo, tão bonito, internacional, e não sai disso. As montagens muito improvisadas. Vejam esse sistema de nivelamento, fora o estado que o material está, né, de conservação. Então, os andaimes exigem manutenção, exigem conservação. Para fazer apenas aqui umas considerações finais, né, sobre as demandas, é crescente a demanda de andaimes, ela tem ajudado, tem possibilitado o trabalho, o ganho para muitos profissionais, favorecendo resultados positivos. Já foi um produto mais caro para se comprar e mais caro para se alugar. Hoje existe uma boa condição. Para os andaimes um pouco mais técnicos, como o tubo equipado e o multidirecional, a utilização deles torna-se um pouco mais dispendiosa, porque demanda projeto, demanda responsabilidade técnica para montá-las. Não que, a partir do ano que vem, nós não tenhamos que ter essa mesma preocupação com relação aos demais andaimes, mas quem vai ter vai ser o contratante dos andaimes, quem vai usar. Agora, o multidirecional tubo equipado, a necessidade de projeto é muito grande para distribuir, para fazer o contraventamento, fazer os apoios. Veja aquelas fotos do Autódromo de Interlagos, a forma de emaranhados que existem ali. Eu fui fazer uma vistoria a serviço para poder ver a montagem e tudo.
bati mais ou menos umas 200 fotos de coisas boas e de coisas ruins. Os equipamentos, eles vêm tendo mais acessórios, se acrescentou muito mais segurança, muito mais precisão em todas as montagens, havendo uma demanda e vendo um equipamento, consulte, verifique. Né? Quando contrate algum trabalho que tenha uma declaração da estabilidade da estrutura conforme projetada. Conforme projetada essa estrutura, e que a gente consiga fazer ter RT, perdão, aqui, piscou aqui, ter RT, ter o projeto e a garantia de que vai poder usar, receber o manual de montagem, as instruções, se for uma montagem tudo equipado, multidirecional, receba os projetos, contrate alguém para fazer o acompanhamento, a montagem, não confie apenas na mão de obra própria, às vezes precisa ter um apoio externo. As técnicas de fabricação, montagem, desmontagem, elas vêm crescendo, mas peça também qual é a orientação para fazer a desmontagem, porque vai sair muito mais caro, às vezes, uma desmontagem desorientada, né? Em que sentido? O pessoal joga as peças da altura para o chão, quebra, entorta, estraga. Além disso, o pessoal acaba fazendo com que o desmonte tenha riscos da pessoa cair junto, né? Manutenção desses equipamentos deve ser feitas pelos proprietários, seja locadores, ou seja, proprietário do próprio bem, atento à segurança, treinamento, cada 4 anos deve ser treinado, anualmente deve ser treinado o funcionário que vai usar, é um treinamento de 4 horas, isso tudo está colocado para a norma a partir do ano que vem, uma mudança também nesse sentido, e o que se espera do uso de andaimes é o sucesso. Vou fazer, além das considerações finais, um anexo com relação rapidamente, embora ele seja razoavelmente extenso, fazer rapidamente as alterações da NR18, a nova NR18, tá? A NR18 ela vem com base na mudança da NR1, entre em vigência em março de 21, em que ela altera, não havendo, ela envolve uma mudança junto com a NR18 e a NR9, tá? Onde a NR18 passa por mudança em fevereiro, a NR1 passa por mudança em março e a NR9 passa por mudança em março. O que acaba mudando? Rapidamente, o que nós tínhamos como PPRA aplicado, ele sai fora e a gente vai ter o PGR, o Plano de Gerenciamento de Risco, que vai estar em cima da nova NR9 também. E com isso, o PGR vai acabar eliminando também, o PCMAT, além do PPRA. Nós teremos, então, a alteração no sistema de gerenciamento de risco, na NR1, e um tratamento diferenciado que acaba seguindo para as empresas MEI, ME e EPP. Então, as mudanças também acabam trabalhando de forma a beneficiar esses pequenos negócios, né? Portanto, o gerenciamento de risco ocupacional, que é a função da NR1, ela acaba mexendo com todas estas NRs, né? E a NR12 faz parte do andaime, porque eu tenho escada, tenho peças, é um equipamento. Então, eu tenho necessidade também de atender a NR12. A NR35 para trabalho em altura e as demais que estão envolvidas em riscos ocupacionais. Ser contratado e ser contratante, haverá necessidade de conversa, porque muda a situação. O contratante
vai ter que ter referência de coordenar, junto com a contratada, programas. E o contratado poderá incluir suas medidas de prevenção dentro do plano de gerenciamento de risco do contratante. Porém, o contratante deve fornecer também todos os elementos de risco para o contratante, para que ele não impacte nas atividades dele. Então, os dois terão seus planos de gerenciamento de risco, havendo, dessa forma, uma concordância a tudo isso, e, no final da história aqui, a responsabilidade da contratante garantir a condição de segurança, higiene e salubridade aos trabalhadores, quanto ao trabalho sendo realizado nas dependências e no local previamente contratado, convencionado em contrato. Os dois terão agora, então, uma conversa muito mais próxima, né? Essa questão da NR18 fica assim. Essa questão mudou a norma, que antes orientava muito o que fazer e como fazer. Nós focamos essa norma no que fazer, como fazer é responsabilidade dos empresários. Hoje, a responsabilidade dentro do canteiro de obras vai ser da empresa principal, porque criou-se dentro da NR18, da nova NR18, que é a inserção do Programa de Gerenciamento de Risco. Toda empresa tem esse programa, explica Ishikawa, que também é proprietário de uma construtora que leva o seu nome. Isso tudo vai trazendo as mudanças, né, que vão, de uma maneira simples, desburocratizando e impactando de forma objetiva com essa norma, buscando facilitar, né, o andamento dos padrões de segurança, seja eles de forma internacional ou nacional. O plano de gestão de riscos, então, ele ocupa o lugar do PCMAT e do PPRA, não sendo obrigações dos fornecedores dos contratos, fornecedores contratados. Com isso, as obras com menos de 7 metros de altura e menos de 10 trabalhadores, o PGR pode ser elaborado por profissional qualificado na segurança e saúde do trabalho, e não necessariamente o profissional habilitado. Esse é um ponto que favorece, talvez, aos pequenos, né? Mais aos pequenos empreendedores. A capacitação horária deve passar por treinamento periódico de 4 horas. Os andaimes de plataforma de trabalho devem ser projetados por profissionais legalmente habilitados, de acordo com as normas técnicas nacionais vigentes, ser fabricado em empresas regularmente inscritas no respectivo conselho de classe e ser acompanhado de manuais de instrução em língua portuguesa fornecidas pelos fabricantes, importadores ou locador. A montagem de andaime deve ser executada conforme o projeto elaborado pelo profissional legalmente habilitado. No caso do andaime simplesmente apoiado, construído em torre única, com altura inferior a 4 vezes a menor dimensão da base, fica dispensado o projeto de montagem, devendo, nesse caso, ser montado de acordo com o manual de instrução. Isso, na verdade, já havia no manual de instrução, estava na norma que é acima de 4 metros, da menor base, menor medida da base, só poderia trabalhar depois de feito estaiamento e tudo mais. Agora foi dispensado a parte de projeto, de situações de estaiamento e tudo mais, por um profissional. Isso fica por conta da empresa, né? E quando da utilização do andaime simplesmente apoiado, com a interligação de pisos de trabalho, independente da altura, deve ser elaborado um projeto de montagem por profissional legalmente habilitado. Pois é, quando a gente monta um andaime tubo equipado, tubo multidirecional, um fachadeiro, são feitas as ligações dos pisos. Mesmo o andaime tubular, industrial, ou simplesmente o tubular, muitas vezes o pessoal faz ligação do piso. Isso agora passa a ter a necessidade de um projeto, de um profissional legalmente habilitado. Muitas coisas vêm sendo feitas de forma amadora e alto risco. As atividades de montagem e desmontagem de andaime devem ser realizadas por trabalhadores qualificados, usando todos os seus sistemas de proteção e havendo isolamento da área.
não permitindo também que as peças se desencaixem sozinhas. As sapatas devem ser rígidas, niveladas, capazes de resistir aos esforços e às cargas transmitidas, com ajustes que permitam o nivelamento. Situação aquela não vista na montagem do autódromo de Interlagos. Né? Aquilo lá faz tempo, mas completamente indevida. De vez em quando a gente ainda vê outras coisas assim. Ser fixado quando necessário à altura da construção da edificação, por meio de amarração, de modo a resistir aos esforços que estará sujeito. Não deixar com que as pessoas subam a largura mínima de um andaime ser de 90, embora a plataforma de trabalho precise ter pelo menos 60 centímetros de largura. Dessa forma, a gente vai tendo os andaimes cada vez mais aprimorados, os profissionais são envolvidos, devemos nos envolver e entender a necessidade e a correspondente contribuição que fazemos quando trabalhamos com tudo isso. E eu encerro por aqui a minha apresentação, ficando à disposição de todos. Muito obrigado aqui, professor. Excelente palestra. E como nós falamos, tem algumas perguntas que surgiram e eu vou passar para o senhor aqui algumas. Algumas foram elaboradas aqui, mas no final já houve algumas respostas aí no final da sua palestra que eu acredito que já tenham tirado essas dúvidas, mas vamos a algumas aqui. Não. E a primeira, vamos colocar, qual a forma mais segura de se contratar uma empresa que forneça andaimes? Com essa vasta quantidade de fornecedores, qual a forma de escolher uma empresa que nos traga andaimes com segurança e com um preço justo? Bom, essa pergunta ela é fácil de responder e difícil de responder, né? Hoje a gente, quando entra na internet, a gente encontra um universo muito grande. Né? Tem aqueles que conseguem se colocar bem à frente e, logicamente, ficam muito visíveis. É importante conhecer a história, a referência, verificar o nível de reclamação que existe sobre a empresa, como qualquer outro produto. A escolha pelo andaime se faz por aquele que lhe dá, no atendimento, o maior número de esclarecimentos possíveis. O esclarecimento, muitas vezes, é até um interrogatório. Por quê? Esse que ali está ofertando o produto, ele tem conhecimento. Não é um catador de pedido. Né? Digo que muitas vezes tem o vendedor e o comercial de empresas que são catadores de engradado de cerveja, de refrigerante de antigamente no boteco da esquina, né? E, na verdade, o nosso trabalho é um trabalho técnico, de engenharia. O andaime, o proprietário da empresa não precisa ser engenheiro como muitas outras atividades. Não, precisa ter um engenheiro lá que faça o trabalho, lógico, o responsável. Lógico. Né? Mas mesmo o comercial, sendo, de certa forma, bem preparado e técnico, e para isso, né, é aquela história, o engenheiro de produto é aquele que faz a interface entre o produto desenvolvido e o produto comercializado, preparando também o comercial, ou atendendo diretamente o consumidor, né? Então, nesse caso da empresa que vai fornecer, que ele faça perguntas e que ele esclareça. Porque no momento que você for fazer a utilização de um andaime, também será cobrado na tua empresa muitas vezes. Se são empresas maiores, a área de segurança do trabalho vai pedir a RT, vai pedir uma declaração da estabilidade do equipamento, vai pedir projeto, vai pedir uma série de coisas. Com essa mudança que entrar em vigor, né, das NRs em fevereiro e março do ano que vem, isso vai acabar tendo um outro peso. Então, assim, a escolha é aquele que dê a melhor nível de perguntas e de respostas e que possa, inclusive, te visitar, te dar assistência. Simplesmente fazer a entrega do produto não dá. Perguntar se atende às normas e quais são as medidas. É lamentável empresas que têm até um bom mercado atuando e a gente, quando pega o material deles numa obra, a gente vê que ele não tem a espessura mínima do tubo, da parede do tubo, e nem às vezes nem a medida do tubo, que é exigida pela norma.
Então, isso é uma coisa que é praticamente impossível que um leigo identifique esse tipo de falha, né? E por isso que realmente precisa procurar o histórico dessa empresa para, inclusive, se certificar, pelo menos, ou diminuir o risco de que esse tipo de problema aconteça, né? E ligando também uma outra pergunta que já mais ou menos essa, se existe algum curso de formação ou treinamento para formar especialistas em projeto de montagem de andames. Existe algum treinamento para projetistas? Ou um curso para projetistas? Não, não. Inclusive, isso é uma falha das próprias graduações, né? Assim, Como como que o senhor professor, acabou aprendendo isso aí, o professor? Foi na raça mesmo? Como que é? na vivência, na raça, né? Assim, a dificuldade que a gente vê nas próprias graduações, não posso dizer todas as escolas, né? Mas é deixado meio de lado o uso de andaimes, o uso de equipamentos de escoramento, cimbramentos e tudo mais, que a gente poderia colocar num pacotão de aplicação da engenharia, né? Então, é feito de maneira a se preocupar muito mais como vai funcionar o concreto, você vai fazer a forma, vai fazer a escora. Tanto que a NBR, se não me falha a memória, aí, a 15695, que é de formas e escoramentos, né, que foi de 2008, 2009, mais ou menos, 2009, 2010, ela exatamente passava a responsabilidade às construtoras, ao construtor, melhor dizendo, para fazer a utilização do projeto de formas e escoramento. Porque chega numa locadora e pede uma escora. Eu quero uma escora. Tá bom. Quantas escoras o senhor quer? Mas ninguém vem com o projeto, ninguém pergunta essa sua escora para qual capacidade de carga. Pois Quando ela é. está encolhida, quando ela está estendida. O andame é a mesma coisa, né? Por isso que tem que ter pergunta, a pessoa tem que perguntar muito para identificar. Eu vou colocar na minha casa, vou subir a 8 metros. Mas só está alugando um andame de 1 metro, só vai subir a 8? Só não pode, só tem que eu falo isso que eu já escutei em locadora, senhoras pedindo para alugar para o pedreiro, né? E ela lá perdida, assim, o que eu faço agora, né? Então, esse é um papel importante do locador ou do vendedor de equipamento. Sentir a necessidade do outro. É verdade. Deixar a dona de casa vai se pedir, vai alugar o andaime lá, doutor, porque eu estou precisando aqui para fazer o reboque da fachada. Falando em reboque da fachada, assim, qual é o limite de altura de um andaime fachadeiro que ele pode trabalhar com segurança? Qual seria o limite de altura que seria recomendável? Depende da montagem que vai ser feita, tá? Um andaime fachadeiro, eu tenho comigo, assim, algumas informações que você conseguiria trabalhar até uns 30 metros com segurança a ele. Tá? Acima disso, a gente precisa fazer, talvez, alguns pequenos reforços, né, na estrutura dele. Por isso que depende de como é que vai ser montado, mas a carga os montantes que vão sofrer a carga, né? Se estiver usando um fachadeiro com tubo de 42 e 20, um 265, que é o que muitas vezes a gente encontra, eu diria essa altura, né? Agora, se for trabalhar com outro de 48 e 30, que é o mesmo usado no multidirecional, o tubo equipado, aí a gente já pode trabalhar muito mais. Acho que 30 metros são 10 andares. É até difícil encontrar esse tipo de montagem, né? Eu, particularmente, na minha vida, eu nunca participei de nenhum empreendimento com um andaime com essa altura. Realmente é uma coisa bastante até complexa, né? Para poder montar, Com deve certeza. ser uma coisa difícil. E uma outra coisa que vai mudar no uso desses andaimes fachadeiro para o ano que vem, entre aquele material que estava ali, eu me passei um pouco direto até, vai ser envelopado o prédio, a obra. Tá, vai ter ter que que ser ser totalmente envelopada com protegido tela. para evitar projeção, esse tipo de coisa, né? Exato, vai ser envelopado com Material. tela e a bandeja para lixo, para queda, vai ser eliminada. Isso que eu ia perguntar, ligando, eu ia perguntar a respeito dessas bandejas, se elas também são consideradas andaimes, as bandejas, professor? Não são considerados andaimes, não podem ser trabalhados para isso, é apenas para
para reter material que caia, ou até um trabalhador que caia, né? Entendi. E a É por isso que chama responsabilidade de ferramenta. colocar ou não vai ficar por conta do responsável pela obra. Entendi. Só uma curiosidade aqui, eu não sei se o senhor já teve alguma vivência com essa situação que eu vou falar aqui agora. Eu já fui em obra onde a bandeja salva-vidas, ela era utilizada para montar um andaime em cima dela para poder subir mais um pavimento para poder trabalhar na fachada. O pessoal fazia a bandeja e colocava um andaime tubular em cima dela, coisa inacreditável. Não sei se o senhor já chegou a ver esse tipo de coisa. Já vi coisas assim, com certeza. Eu vi coisas assim e é terrível porque você está trabalhando com madeira desencaixada às vezes, né? Ela não é unida uma peça com a outra, né? São tábuas, geralmente, que o pessoal acaba colocando e acha que isso vai tocar, mas movimenta, né? Aquilo não, a peça Claro, está em balanço, né? é uma situação perigosíssima, mas isso aí a gente enfrenta, de vez em quando a gente cruza com Mas, situações assim, mas parecidas. eu não vejo citação nenhuma dizendo que isso não pode ser feito. É, então até que eles não estariam tão errados, né? De qualquer Por forma. omissão por omissão da comissão tripartite e tudo mais, né? Ou desconhecimento, ou não atenção a isso, eu nunca vi uma menção a esse respeito. Tá? Tem uma pergunta um pouco mais técnica aqui do Emerson aqui. Ele está perguntando o seguinte: sabemos que existem atualmente as PTAs. PTAs deve ser plataforma de trabalho, eu não tenho bem certeza, o senhor me corrige se eu estiver errado. E está praticamente inserida no meio da construção. E o seu uso engloba quase todos os locais. É mais vantajoso utilizar uma PTA ou o andaime? Ou depende do caso? Olha, depende do caso também, né? Porque ele é mais móvel, né? Então ele atende situações mais pontuais, com algumas atenções que devem ser tomadas aonde ele está andando, né? Ou seja, querendo ou não querendo, a gente já viu muitos acidentes. Por exemplo, eu me recordo de um que eu tinha inclusive passado naquele local 2 meses antes, que era como é que chama? O Shopping Center Gran Pará, em Belém do Pará, em que estava uma plataforma dessas trabalhando, e aí o solo afundou e os 2 trabalhadores caíram de lá de cima. A gente teve a montagem do próprio Itaquerão, né, que afundou também o guindaste que ali estava trabalhando. Então a gente tem um equipamento, que ele tem peso. Eu já atendi a alguns locais em que o pessoal coloca isso e depois fica arrependido por conta de estragar pisos de granito, racha tudo, né? E algumas outras coisas, né, nesse sentido. E aí o pessoal parte pedindo algum equipamento customizado. Eu tenho feito muito equipamento customizado justamente por essas dificuldades, né? Não estou aqui vendendo peixe, né? Mas a situação é muito particular de um e do outro. Muitas vezes o projetista do prédio não se preocupa como vai ser feita a limpeza de uma fachada de vidro. Eu vou dar um exemplo. O centro de exposições do Center Norte. Por dentro, para fazer a limpeza, quem faz é um cara de rapel. Do lado de dentro. Porque a plataforma acabava com o piso. Bom, são situações que realmente acabam acontecendo por falta de, às vezes, de planejamento ou até uma situação inusitada, né? Ninguém se lembrou que tinha que limpar aquele vidro em algum momento, né? Isso aí Trocar a lâmpada no pendente. trocar a lâmpada lá no meio do hall, aquele pé direito duplo, ninguém lembra que alguém vai ter que trocar aquela lâmpada, né? Isso acontece, nas minhas obras já aconteceu isso também, não vou falar que está errado, que eu já cometi alguns erros desses também. E qual tipo de andaime que foi utilizado lá naquelas arquibancadas do estádio de Itaquera, quando aquelas arquibancadas provisórias durante a Copa do Mundo? Tubo equipado. Tubo abraçadeira, padrão Petrobras. É aquela que o senhor apresentou logo no início, né? Aquele modelo aquele que vem os tubos maiores, né, de 48 e 30, galvanizado. Então ali consegue fazer uma boa ocupação e os reforços todos necessários para se estabilizar. Pelo menos a parte que eu vi o tubo equipado. Muitas vezes o tubo equipado, ele inclusive ganha
ele ganha participação em outros cenários, né? Como assim? Se eu tenho um andaime comum, faço uma torre e outra, eu posso ligar um com o outro através do tubo equipado, com um cuidado adicional. Para fazer um contraventamento, por exemplo, eu coloco lá um contraventamento. Na hora que eu estou aqui com uma coluna e a outra, eu tenho que colocar a braçadeira. Só que a braçadeira dele é com um diâmetro de 48,30. E o tubo e o andaime comum é 42,20. Se usar essas abraçadeiras que são feitas em aço mola, que é aquela queimada no óleo, né, mais áspera, ela já não dá. Mas se usar a abraçadeira fundida, que são as que a gente geralmente recebe dos espanhóis, coisa parecida, ela consegue trabalhar com os dois diâmetros. Então a gente consegue fazer os travamentos usando o multidirecional. Já usando o tubo equipado. Já no multidirecional, ele tem as posições muito marcadas pelos ângulos da roseta, né? Então eu consigo pôr uma peça encaixada na roseta assim, mas também eu posso colocar ela inclinada. Eu tenho travessas que são articuladas, né? Mas tem algumas posições que em projeto a gente faz falta, ou faz falta até mesmo para poder ligar em alguma estrutura, né, para poder aumentar o apoio. Aí usa-se o tubo equipado. Ele é muito versátil. Entendi. Muito bom. Temos mais duas perguntas, mas são relativamente simples, eu acredito que não vai demorar, mas uma é do Fred, né, o Fred Valdívia, e ele está perguntando a respeito da capacitação de engenheiro de segurança com relação ao andaime. Existe alguma capacitação específica para o engenheiro de segurança? Não, em termos de formação, não existe. Ele, na verdade, ele é um usuário ele é um engenheiro de segurança e tem a formação de engenharia, tem conhecimento de resistência dos materiais, tem conhecimento de estruturas, faz parte do currículo básico da engenharia, né? E aí, o próprio arquiteto também tem o seu conhecimento básico da arquitetura, e são os profissionais que podem ir para a área da engenharia de segurança, né? Então, ele consegue fazer a aplicação, utilização, dar os treinamentos e tudo mais na área de segurança e uso dos andaimes. Mas não existe um curso, uma formação assim específica para isso. Certo. E a nossa última pergunta, professor, ela vem do Roberto Tadeu Pereira. Ele pergunta qual é a distância, não, acho que nem está muito ligado na área, mas é uma pergunta bem pertinente aqui. No caso da necessidade de montagem de andaime próximo à rede de alta tensão, deve ser de 13.800 volts, né? Existe algum limite de distância? Qual a recomendação? Ou então, de repente, se existe algum andaime com algum isolamento que permita, de repente, trazer mais segurança, né? Além da própria proteção nos cabos, nos cabos elétricos que o senhor mostrou durante a palestra. A gente tem a seguinte situação, até do caso de perícia que eu participei, quando apareceu, eu fui comprar pão na padaria e tinha um papelzinho da Eletropaulo. Se for trabalhar perto da rede, nos chame. Nós damos treinamento, palestra e a proteção para você trabalhar na rede. Eu peguei até o papel na hora, gostei, liguei para a Eletropaulo, conversei. Na época era a Eletropaulo. Mas o local que eu fui não era a Eletropaulo. E quando eu liguei para a empresa, né, a empresa disse, não, a gente não faz isso. E é uma empresa do nível da Eletropaulo. Bom, isso, lógico, fez parte do processo, né, do que eu fiz o levantamento, mas o seguinte, o caminho correto para qualquer um de nós, engenheiros, sempre é pedir diretriz de qualquer coisa, né? Pedir diretriz de como é que eu vou fazer isso, fazer aquilo. Eu tenho uma atividade junto à parte elétrica. Se eu não sou engenheiro eletricista, né, eu tenho uma base de formação, mas não muito mais do que isso, eu procuraria talvez um engenheiro eletricista para me orientar. Se não, de cara eu procuraria a concessionária. E a concessionária, eles têm por obrigação, e inclusive sem custo, pelo que eu sei, tá, ir lá e colocar aqueles isoladores elétricos. Tem até uma manta que também é usada para proteger esses cabos. Tem os dispositivos para isso, e eles dão orientação.
É lógico que para poder fazer essa atividade junto de rede elétrica, né, precisaria ser feito talvez um PPRA para isso. Se a gente pegar a NR10, que é de atividades elétricas, né, junto à parte elétrica, e mais a NBR 5410, que é de baixa tensão, elas dão para a gente uma série de informações quanto à zona de controle e à zona de risco, as distâncias. Eu diria que qual a tensão que o senhor Roberto falou? 13 mil? Na verdade, ele não citou eu que ele falou rede de alta tensão. Normalmente são 13.800 volts, aqueles cabos, os mais elevados, estão essa tensão. Não vai ser uma distância muito menor. Próxima, não. De 50 centímetros é o limite, e 1,5 metro na zona de controle. Atento ainda às condições atmosféricas, umidade relativa e chuva nos dias anteriores. Isso mesmo. Umidade relativa aumenta o risco muito, né, de condução de cargas. E o tipo de ferramenta que a pessoa tem, né? Também, né? Que eu peguei, trabalhar com... O melhor é realmente pedir um isolamento ali da rede para não ter risco, ou então fazer uma consulta realmente à concessionária. Bom, professor, parabéns pela palestra, muito obrigado pela sua presença. Eu acredito que tenha sido muito produtivo para todos, como foi para mim. E eu peço que as pessoas, caso tenham ainda alguma dúvida, podem encaminhar. Tem um e-mail aqui do professor que pode responder em algum outro momento, alguma pergunta mais específica, alguma dúvida que possa ter surgido. E agradeço muito a sua presença, professor. Eu agradeço o convite, agradeço poder estar buscando contribuir de alguma forma. Afinal de contas, a gente está aqui como profissional, como pessoa, e professor compartilha. Não guarda para si, né, o que a gente vive por aí. Exatamente. Espero que eu possa, em qualquer momento, ajudar a qualquer um que precisar aí, à disposição. E a vocês também, o acolhimento que foi dado, maravilhoso. Muito obrigado, então, professor. Muito obrigado. Então, eu agradeço também a todos os participantes e eu vou, então, agradecer mais uma vez e considerar a palestra agora encerrada, e a próxima palestra vai ser divulgada em breve com outro assunto de interesse para todos nós. Uma boa noite a todos. Até mais. Obrigado, Maurício. Obrigado, Ivan, pela oportunidade e pela confiança. Muito obrigado também. Obrigado a todos. Obrigado.